O OneFootball, um dos melhores aplicativos de futebol do mundo, será o parceiro oficial do Gol de Canela durante esse mês de Copa do Mundo. Através do OneFootball, você tem na palma da mão conteúdos exclusivos sobre a Copa, como por exemplo, notícias das 32 seleções, estatísticas, jogos em tempo real e muito mais. E se não bastasse tamanha praticidade, o OneFootball traz nesse mês de novembro uma grande novidade, que é o recurso Head-to-Head, onde o aplicativo exibe o resultado potencial de uma partida específica com base nos resultados de partidas anteriores entre as duas equipes. Realmente um recurso ideal para ajudar na tua aposta esportiva. Então não perca tempo e baixe agora mesmo o aplicativo do OneFootball. O link está na descrição e no comentário fixo desse vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Ao longo da história, diversas seleções de futebol acabaram ficando conhecidas mundialmente por terem apenas um único grande jogador. No vídeo de hoje, bora então conhecer alguns desses craques solitários que agora em 2022 resolveram encerrar suas trajetórias com as camisas de suas nações. Confere só! Bora começar com um caso que aconteceu recentemente. No último domingo, em um amistoso contra o Chile, o meia Marek Hamšík, aos 35 anos, colocou um ponto final na sua história com a seleção da Eslováquia. Na partida que terminou 0-0, o veterano ficou em campo até os 45 minutos do segundo tempo e só foi substituído para ser ovacionado pela torcida e também pelos companheiros de seleção. Conhecido mundialmente por sua passagem de sucesso pelo Napoli entre 2007 e 2019, Hamšík foi realmente ao longo da carreira um ícone do futebol do seu país. Revelado profissionalmente pelo Slovan Bratislava, um dos clubes mais tradicionais da Eslováquia, e lançado ao futebol italiano pelo Brescia, ele passou por praticamente todas as seleções de base do seu país antes de estrear na equipe principal em 2007. Na oportunidade, a jovem promessa foi uma das novidades do técnico Jan Kosian para um amistoso contra a Polônia, realizado em fevereiro daquele ano. Depois disso, foram mais de 15 anos consecutivos servindo a seleção, somando um total de 135 jogos e 26 gols marcados, o suficiente para se tornar o maior artilheiro da história da equipe. Além disso, houve também momentos eternizados, como a participação na campanha que deu à Eslováquia uma vaga na Copa do Mundo de 2010, a única do país até então, e também as participações em 2 Eurocopas, as edições de 2016 e 2020. Eleito por 8 anos o melhor futebolista do ano na Eslováquia, Hamšík seguirá sua carreira no Trabzonspor da Turquia, clube onde tem contrato até a metade do ano que vem. Apontado por muitos como o maior jogador da história do futebol armênio, Henrikh Mkhitaryan foi outro astro solitário que agora em 2022 resolveu colocar um ponto final em sua carreira na seleção. A decisão foi divulgada pelo próprio meio-campista no último mês de março, através de uma publicação nas redes sociais. A história de Mkhitaryan com a seleção da Armênia durou exatos 15 anos. Convocado pela primeira vez em 2007, quando ainda era apenas uma jovem promessa do Pjunik, o meio-campista, aos poucos, virou uma verdadeira referência de um país com pouca tradição no futebol. Tanto que, ao longo da carreira, conseguiu ser eleito 10 vezes o melhor jogador armênio do ano. Falando da seleção, com 95 jogos, ele é o segundo jogador com mais partidas disputadas pelo país. Já os 32 gols marcados o colocam no posto de maior artilheiro, com mais do que o dobro de gols do segundo colocado. Além disso, com Mkhitaryan em campo, a Armênia flertou nos últimos anos, mesmo que de longe, com classificações inéditas para competições internacionais. Um dos momentos mais especiais aconteceu nas eliminatórias para a Eurocopa de 2012, quando os armênios venceram metade de seus jogos, ficaram em terceiro no grupo e por pouco não pegaram uma vaga na repescagem. Como Mkhitaryan tem atualmente apenas, entre aspas, 33 anos, muitos torcedores armênios ainda acreditam que a decisão de aposentadoria do astro pode ser revertida, mas, levando em consideração o desgaste físico do meio-campista nas últimas temporadas, aparentemente isso não deve acontecer. Mkhitaryan seguirá atuando pela Inter de Milão, onde tem contrato até a metade de 2024. O próximo caso de aposentadoria do nosso vídeo é o de Pierre-Emerick Aubameyang,
um francês que, mesmo sem conseguir títulos, ajudou a colocar o Gabão mais uma vez no mapa do futebol. Nascido na França, foi revelado profissionalmente pelo Milan e poderia jogar pela Itália, onde já estava radicado, ou pela Espanha, terra de sua mãe, mas acabou iniciando a carreira internacional por seu país natal mesmo. Na ocasião, em fevereiro de 2009, participou de um amistoso da seleção francesa sub-21 contra a Tunísia. Porém, apenas alguns meses depois desse jogo, a então jovem promessa rossoneira resolveu seguir os passos do pai, o ex-meio-campista Pierre-François Aubameyang, e optou por defender as cores da seleção do Gabão. Ao todo, ao longo desses 13 anos, Emerick Aubameyang fez história pelo pequeno país africano. Com 30 gols em 73 jogos, se tornou o maior artilheiro da história da seleção. Além disso, participou de 4 Copas Africanas de Nações, com direito ao histórico 5º lugar na edição de 2012, e ainda fez parte do grupo que disputou as Olimpíadas de Londres, marcando um gol em 3 jogos. Porém, no último mês de maio, o atacante, que hoje está no Chelsea, anunciou sua aposentadoria da seleção africana. Em carta enviada à Federação Gabonesa, o atacante não justificou a decisão e apenas agradeceu o carinho dos torcedores durante os seus 13 anos de seleção. Atualmente com 33 anos, Aubameyang tem contrato com o Chelsea até a metade de 2024. E para finalizar, bora falar de um caso de aposentadoria que até já foi abordado aqui no canal. Hoje, no Atlético de Madrid, o volante Geoffrey Kondogbia nasceu na França e foi justamente com a camisa do seu país natal que ele começou sua carreira internacional. Encarado como grande promessa, transitou por praticamente todas as seleções de base e entre 2013 e 2016 chegou a somar 5 amistosos pela equipe principal. Porém, no final de 2018, ao perceber que não teria grandes chances na França, Kondogbia resolveu aceitar um convite para representar a República Centro-Africana, terra de origem de seus pais, e por lá iniciou uma trajetória para lá de alternativa. Considerado de imediato a principal estrela da equipe africana, o volante sofreu com a falta de estrutura e organização oferecida pela Federação Centro-Africana de Futebol e, ao todo, ao longo dos últimos anos, conseguiu participar de apenas 8 jogos. Logo, chateado com a situação, Kondogbia, aos 29 anos, resolveu anunciar sua aposentadoria do selecionado no último mês de julho. Se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Se possível também, segue a gente no novo Instagram do canal, é Canal Gol de Canela. Até mais!